Lucas capítulo 17. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 10. Vamos ler com muito cuidado, para não deixar passar alguns detalhes importantíssimos nesta passagem. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier comunicar-se, conversar contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Senhor, nós te louvamos, Pai. Louvamos-te porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos-te porque o Senhor é muito específico naquilo que o Senhor quer dos teus filhos, dos teus servos. O Senhor é cirúrgico nas questões que envolvem o nosso caráter cristão. O Senhor é longânimo na espera por nossas atitudes. O Senhor é rígido no enfrentamento do pecado. O Senhor é amoroso, mesmo com aqueles que caem diversas vezes, mas que com sinceridade se levantam e dizem: eu não vou pecar mais. Ó Deus, nós te louvamos porque essa tua palavra, ela é recomendação do Senhor. Essa tua palavra é orientação do Senhor. E se é a orientação do Senhor, nós precisamos segui-la, obedecê-la. Se é a orientação do Senhor, eu preciso mastigá-la, diluí-la, ruminá-la. Eu preciso que as vitaminas desse texto fortifiquem a minha fé, consolidem a minha esperança e norteiem a minha visão espiritual. Que o Espírito Santo nos encha e nos preencha para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então nós estamos diante de um texto que está falando de fé, perdão e fidelidade. O que é a fé? Segundo a Bíblia, especialmente o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Ela é a prova, a certeza, a convicção, a esperança daquilo que se aguarda. Então, fé é você olhar para um lugar, ver algo que ainda não está tocável por suas mãos, mas que você acredita que isso já existe, está sendo materializado, mas já existe. Fé é acreditar em algo
que parece impossível aos nossos olhos, mas que cremos que, sendo da vontade de Deus, isso pode se tornar possível. Isso é fé. Perdão é mais do que um sentimento. Perdão é uma decisão. Perdão é uma escolha. E perdão é a redenção do meu coração ao coração de Deus. Sempre que eu perdoo, o meu acesso a Deus está livre. Se eu não perdoo, o meu acesso a Deus está interrompido. Sei que muitas pessoas vão dizer, pastor, mas não é o sacrifício da cruz do Calvário que me leva para o céu? É. Mas se esse sacrifício não gerar em você sentimentos compatíveis com o de Deus, você anula o sacrifício na sua vida. Vamos entender isso? Vamos lá. A oração do Pai Nosso. Jesus dando um exemplo da vida cristã. Ali não é um exemplo da oração. É um exemplo da vida cristã. E como a vida cristã precisa estar alinhada com a vida de Deus, ele diz que a oração do Pai Nosso deve ser assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ele disse que eu nunca devo orar achando que Deus é só meu. Sempre que eu for orar, eu tenho que socializar o meu Deus. Se eu orar achando que Deus é só meu, eu posso ser um adorador. E Deus não tem apenas um adorador. Ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado. A expressão mais correta seria santificado seja sempre o seu nome. O seu nome é santo sobre tudo e sobre todos. Mesmo que eu diga que o Senhor não é santo, o seu nome é santo. Então, Pai nosso que estás nos céus, o seu nome é santo, sempre santo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é Cristo em mim, é Cristo em nós. Quando o reino de Deus vem a mim, quem vem a mim é Cristo. O reino de Deus é Cristo. Cristo é o rei do reino de Deus. Então, quando o reino de Deus vem a mim, é quando Cristo vem a mim. Quando eu tenho Cristo, eu tenho o reino de Deus. Então, venha a nós o reino de Deus. Isto é, eu não quero o reino só para mim. Eu quero levar o reino para o meu irmão. E às vezes o reino chega no nosso irmão quando a gente perdoa ele. Então, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, tanto aqui na terra, quanto no céu. O que ele está dizendo assim, o reino que eu preciso, o reino que eu quero da terra, ele é o reflexo do reino do céu. Eu não tenho um sub-reino na terra, eu não tenho um reino alternativo na terra, eu não tenho um reino como uma segunda linha na terra. O reino que vive aqui na terra é literalmente o mesmo reino do céu. Como é o reino do céu? Eu tenho que ter esse mesmo reino aqui na terra. É mole? Então venha a nós o teu reino aqui na terra como no céu. O pão nosso, olha aí, o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é nosso. O pão nosso, de cada dia, Deus está querendo dizer o seguinte, ele poderia dar pão nosso para a semana toda, para 2018 todo, porque ele é Betel, ele tem a padaria celestial. Mas ele diz o seguinte, eu prefiro dar um pão a cada dia, para que vocês aprendam a depender de mim, para que você coma pão bom hoje, pão bom amanhã, pão bom depois e depois, porque se Deus der pão para a semana toda, eu como pão fresco segunda, pão mais ou menos terça, pão ruim, durinho na terça, e na sexta-feira ou no sábado, eu já estou com pão com bolô. Então Deus dá um pão nosso a cada dia, então ele não dá só a mim. E eu preciso observar o meu lado, porque se alguém tiver sem pão, eu não preciso me preocupar com amanhã, eu tenho que partilhar o pão, porque o Deus que me deu o pão de hoje, me diz que vai me dar amanhã de novo. Então ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aí ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, os meus pecados. Como é que eu vou perdoar o Senhor? Como é que eu quero que Deus perdoe os meus pecados? Bom, eu quero que Deus perdoe os meus pecados do mesmo jeito
que eu tenho perdoado o erro das pessoas. Isso é perdão. Perdão é perdoar o imperdoável. Perdão não é perdoar o perdoável. Perdão é perdoar o que não tem perdão. Eu concedo perdão porque não tem perdão. É por isso que eu concedo perdão. Porque Deus me perdoou e eu não merecia perdão. Mas porque Deus me deu perdão mesmo sem eu merecer, eu perdoo as pessoas mesmo sem elas merecerem. Mas além de tudo, como eu disse que é fé, perdão, o perdão, além de me desvincular da espiritualidade maléfica com o outro, o perdão ainda cura doenças emocionais. Porque quem não perdoa sofre implosivamente. Quem não perdoa tem sequelas. Quem não perdoa sofre. Então, além de me religar a Deus na espiritualidade, quando eu perdoo, eu me livro de mazelas. Tem gente que tem insônia por causa da falta de perdão. Então, a fé você já sabe o que é, o perdão você já sabe o que é, e o que é fidelidade. O que é fidelidade, meus irmãos? Fidelidade é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do 16, ele vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne. Ele vai dar uma relação enorme da concupiscência da carne. E depois ele vai dizer, contra estas coisas, não há lei, quando ele dá um relato completo do fruto do Espírito. E entre o fruto do Espírito, ele vai falar do domínio próprio, mas ele vai falar da fidelidade. Então eu poderia dizer que enquanto a fé é um objeto de conquista, de caminhada e de marcha, a fidelidade é um objeto de renúncia, de auto-humilhação, de pagar um preço. Enquanto a fé eu uso para chegar em determinados lugares, a fidelidade eu uso para não ir para determinados lugares. Enquanto a fé é para me levar em sorrisos e gargalhadas de alegria, a fidelidade é para que eu derrame lágrimas. Eu saio chorando, levando a preciosa semente, mas com fidelidade, porque eu vou voltar com júbilos de alegria. Enquanto a fé me faz acreditar no que é impossível, a fidelidade me faz fugir do que é possível. Enquanto a fé me faz andar altaneiramente, a fidelidade às vezes me faz entender que mesmo perdendo tudo, eu não abandono meu Deus. Enquanto a fé me traz para a igreja, acreditando que Deus pode me dar uma grande bênção, a fidelidade me traz para a igreja, acreditando que mesmo sem bênção, eu tenho o meu Deus. Amém, meus irmãos? Então a fé me faz ir, avançar. A fidelidade me faz dizer não, eu não vou, eu não posso. A fidelidade me faz dizer eu até que quero. A minha carne até que quero, mas não posso. A fé vai me dizer assim, você não acredita? Pode ir que vai acontecer. A fidelidade diz assim, não acredite nisso, porque isso não combina com você. Dá para entender a diferença entre fé e fidelidade? Dá para entender que a fidelidade nasce na fé? Dá para entender que a fé sozinha me faz ir, mas a fé sozinha pode me fazer empolgar, e se eu não tiver uma fé obediente, se eu não tiver uma fé fidedigna, eu posso me perder nas estradas da fé. Por isso que nós vamos perceber no final do livro de Hebreus, no quadro que nós chamamos de Heróis da Fé, ele vai dizer o seguinte: e eles todos alcançaram coisas grandes pela fé, mas eles não receberam a promessa. Nós recebemos essa promessa, nós estamos vivendo por essa promessa, nós estamos desfrutando dessa promessa. Agora, veja o condensar do texto de Jesus. No versículo 1, Jesus diz assim, ele conversando com seus discípulos escandalizados pelo que acontecia ao redor, na ambiência da sua vida cristã. Ele disse, é inevitável que venham os escândalos. É inevitável que tenham os tropeços. O que ele quer dizer é o seguinte, é inevitável que muitas vezes, olhando para alguém, observamos que essa pessoa caiu numa armadilha. É um tropeço, é uma armadilha. É inevitável que venham. Muitas vezes eles vão vir mesmo, mas ai do homem pelo qual vem esse escândalo. Ai da mulher
O que a Bíblia está querendo nos mostrar ali, meus irmãos? A Bíblia está dizendo que numa comunidade de pessoas, só uma pessoa com consciência acredita que todo mundo vai ser um robô e que ninguém vai errar. A Bíblia já trabalha com a hipótese de erro. Mas a Bíblia ultrapassa os portões do erro, porque o erro muitas vezes é uma intencionalidade ou não. Mas ele diz assim, há pessoas que são mais do que qualquer tipo de pessoas que erram. São pessoas que causam escândalo. Naturalmente, Jesus está começando com a liderança. Jesus está começando a mostrar para a liderança que uma liderança que traz escândalo deve ser uma liderança que paga um preço. O crente que causa escândalo deve ser um crente consciente que vai pagar um preço. Então ele diz, ai, por intermédio de quem vêm os escândalos. Porque naturalmente eles vêm. Mesmo que nós não sejamos atentos a essas coisas, mas os escândalos vêm. E quando os escândalos vêm, eles escancaram a porta da dor, das lágrimas, da decepção. Quando Jesus nos mostra esse ai, Jesus está nos dando uma sentença. Você pode até escandalizar o nome de Deus, mas não esqueça que bem próximo a um escândalo, há um ai. Como aqueles ais de Isaías, capítulo 5. Jesus coloca um ai. Ai do ser humano, ai do crente, que é canal de escândalo. É natural que pensemos em escândalo como adultério, escândalo. Roubo financeiro, escândalo. Mas vamos pensar aqui num homem ou numa mulher que tem a sua fé, tem o seu trabalho, está na sua igreja. E lá no trabalho todo mundo sabe que é uma pessoa cristã. Se relaciona com as pessoas. De repente, naquele trabalho, alguém começa a observar que aquele moço ou aquela moça, eles estão tendo um caso. Ninguém na igreja vai ficar sabendo. Eles fazem muito escondido. A esposa, o esposo não ficam sabendo, ninguém está sabendo. A igreja, o pastor, ninguém. Mas aquela moça, ela desabafa com a melhor amiga dela do trabalho e fala, ô amiga, não conta para ninguém. E a moça é amiga mesmo, não conta para ninguém. Porque aquela moça, toda vez que olha para você, você nem sabe que ela já está consciente do que você faz. Aquela moça começa a pensar introspectivamente. É crente. Ela diz que é crente. Aí, em algum lugar chama ela para a igreja. Quando alguém chama ela para a igreja, sabe qual é a primeira pessoa que sobe a mente dela no inconsciente dela? Você. Você é o motivo de escândalo para aquela moça. Então, ela criou um bloqueio, porque você escandalizou o nome de Deus. A Bíblia está dizendo o seguinte, ai de você que fizer escandalizar um dos pequeninos de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Melhor teria sido, ou fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Observe que essa pedra de moinho, ela está presente num burro, numa mula. Ele está usando essa pedra como força para o moinho. E olha que um burro, ele trabalha com essa pedra, depois a pedra fica descansando e o burro fica livre. Jesus está dizendo o seguinte, tira a pedra desse burro, desse jumento, desse animal e coloca no pescoço. Olha, gente, eu não estou inventando nada, é a Bíblia. Ele tá a metáfora de Jesus, porque naturalmente Jesus podia estar vendo esses animais trabalhando com moinho. Então Jesus diz assim, é melhor tirar essa pedra desse animal, tirar essa pedra dessa ferramenta de moinho, e vamos colocar aqui no pescoço desse moço desse trabalho, dessa moça desse trabalho. Então, seria melhor que essa pessoa pegasse a pedra desse animal, colocasse no pescoço. E olhe bem que há um detalhe nesse texto. Enquanto a pedra era colocada ao pescoço,
Já havia um grupo preparado para pegar ele pelos pés e alguém jogá-lo no mar. Observe que a indignação é tão profunda de Jesus, que Jesus faz praticamente diferentemente do que foi feito com Jonas. Jonas tinha pelo menos a esperança de ter, vamos chamar de baleia, uma baleia para socorrer. Esse indivíduo, nem uma baleia Deus preparou para ele, ou para ela. Então seria melhor que pegasse uma pedra, um pescoço, atirasse ao mar, e fazer um desses pequeninos tropeçar. Irmãos, nós somos chamados para tirar pedra do caminho das pessoas. Nós não fomos chamados para colocar pedras no caminho das pessoas. Vamos dizer aqui uma metáfora que há 25 anos atrás, Jefferson tinha 17 anos, só uma ideia. Jefferson tinha 15 anos. 25 anos atrás, hoje tem 40, não é isso? 40. Então, há 25 anos atrás, ele tinha 15. Com 15 anos, Jefferson fez alguém tropeçar. Se Jefferson não pediu perdão por isso ainda, cuidado. Esse tipo de perdão não é perdão só para ser feito a Deus. Esse tipo de perdão tem que ser feito a quem você fez tropeçar. Eu faço uma pessoa tropeçar, eu peço perdão a Deus, estou em paz com Deus, mas eu tenho sobre o meu pescoço ainda a lembrança da pedra enquanto essa pessoa não for abordada, porque ela está com um escândalo no coração dela ainda. Sei que nós não gostamos de trabalhar muito isso. Sei disso. Eu quero recomendar à minha igreja. Volte. Quantos anos for preciso. Não estou falando de perdão de pecados. Porque quem perdoa o pecado é Jesus e acabou. Mas eu estou falando de histórico de maldição na vida. Você fez alguém tropeçar em algum lugar. Se essa pessoa está livre, leve, solta e já retomou a vida dela, você pode até ter a consciência livre. Mas se essa pessoa estiver com a vida travada e parada em qualquer área por sua causa, eu lhe digo do fundo do meu ser, o preço é alto. Se em algum momento dessa noite você lembrar que fez alguém tropeçar, eu recomendo você fazer acordos com a sua consciência e visitar, seja por um telefonema, seja por um encontro, mas comece a retirar as pedras do seu pescoço. Pastor, como é que eu sei se eu fiz alguém tropeçar? Simples. Comece a pensar em coisas do passado, coisas não confessadas. Se você tiver coragem de falar essas coisas abertamente para qualquer pessoa, significa que você está livre e você não deve mais nada. Mas se você diz assim de vez em quando, eu vou levar para o meu túmulo, você pode ter certeza que se não envolve ninguém, é só você e Deus, acabou. Mas se envolve alguém, você precisa ir lá e pedir perdão, porque você fez um pequenino, uma pequenina tropeçar. Tiradores de pedra do pescoço é aquele que aprende que o sangue de Jesus me liberta do inferno, mas o sangue de Jesus não me liberta do que eu ofendi. A quem eu ofendi, eu vou a ele. E olha que coisa linda isso, né? Olha o 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, você lembra o contexto da pedra? Se teu irmão pegar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, não importa o que ele fez. Ah, pastor, mas o que ele fez é grave, não tem problema, meu irmão. Pediu perdão? Perdoa. Ponto. Versículo 4 de Lucas 17 vai dizer o seguinte, mas espera aí. E se o que ele fez, ele fizer outras vezes? E se ele fizer 7 vezes? E você sabe que esse número 7 não está falando de um tempo limitado. O 7 é completude. O 7 é perfeição, é amplitude.
Olha o que ele está dizendo. E se ele por 7 vezes no dia? Segunda-feira pecou 7 vezes. Terça-feira 7 vezes, 14. E hoje é quarta, já pegou mais 7, 21. E se ele pecar 7 vezes por dia? E ir lá e dizer para você assim: você me perdoa, estou arrependido. Aí Jesus disse: não fica fazendo conta, não. Não fica dizendo: eu vou lhe perdoar só hoje e terça, mas agora não, aí é demais. Se ele lhe perguntar, se ele lhe pedir perdão, não importa quantas vezes ele fez, perdoa, irmão, perdoa. Perdão é o melhor remédio para a alma. E o 5, ele diz: então disseram os seus apóstolos. Olha porque os apóstolos pediram para aumentar a fé. Quando Jesus disse para eles: tem que perdoar 7 vezes na segunda. E se perdoar 7 na segunda, esquece a segunda. E aí vem terça, perdoe mais 7. E se perdoar terça, 7, esqueça. E quarta mais 7. E quinta mais 7. E sexta mais 7. E aí é mais 7, é mais 7, é mais 7. A gente nem sabe quanto significa esse 7, na verdade, de tamanha proporção. Mas ele diz o seguinte: perdoe aos discípulos, olharam para Jesus. É, Senhor. Se for assim, os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Tem muita gente achando que os discípulos pediram para aumentar a fé para fazer sinais e prodígios. Não. Eles pediram para aumentar a fé para aprender a perdoar. Irmão, só perdoa quem tem fé em Jesus. Por isso que hoje eu estou falando de perdão, fé e fidelidade. Se você quiser perdoar, você precisa ser uma pessoa de fé e fiel a Deus, fidelidade. Os discípulos pediram para aumentar a fé porque a fé que eles tinham, eles perdoavam 1, 2, 3, quem sabe até 7. Mas de 7 em diante não dá. Se quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, comece a purificar o seu coração. Verso 6, ele vai dizer: respondeu-lhes o Senhor: meus filhos, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, a este monte, seja o que for, essa dor, essa angústia, essa ferida, essa falta de perdão, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mateus 18 vai mostrar a mesma coisa. O contexto é o mesmo, com perspectiva mesma, com palavra diferente. Verso 7 ele diz: qual de vós, tendo servo ocupado, um trabalhador rural, ou guardando o sábado, ou guardando o gado, e lhe dirá: quando vai voltar do campo? E ele já chega do campo sentando à mesa. Tu aceita isso? Não, meu filho. Você vai fazer o meu almoço. Porque você ganha para isso. 8. Senta à mesa? Não. Vai preparar minha comida, minha ceia. Pega a toalha, coloca na sua cintura. Enquanto eu vou comer, eu vou beber. Tu vai comer depois. Verso 9. Porventura terá que agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Se ele recebe para isso. Irmão, quando a gente dá o perdão, não fazemos mais que nossa obrigação. Jesus nos perdoou. Eu já recebi meu salário. Amém? Aí ele diz no verso 10, é um dos versículos mais lindos da Bíblia, irmão, esse 10. Assim também vós, depois de haver feito qualquer coisa, na igreja, qualquer coisa, diga assim: somos servos inúteis. Tem uma versão que diz assim: somos servos miseráveis, porque fizemos apenas. Essa versão diz: devíamos fazer. Tem uma versão que diz assim: fizemos apenas o que nos mandaram fazer. Eu não quero ser um desobediente. Eu quero caminhar na fé e na fidelidade. Recomendo os irmãos se aprofundar nesse assunto. Fé e fidelidade. Recomendo os irmãos a entender um pouco mais o que é fé e fidelidade. Porque um crente que não tem fé saudável, ele não vai ser fiel a Deus. E um crente fiel a Deus, ele vai desenvolver a sua fé. Porque Deus não prova a ninguém sem dar vitória a essa pessoa. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos tentará, nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, porém, um escape ali podereis suportar. Querido Deus, nós te louvamos, Pai,
Te louvamos, Senhor, porque eu fui perdoado das minhas mazelas, das minhas misérias. Eu fui levado para os braços de Deus quando eu não tinha nenhum braço para me amparar. Eu encontrei as mãos de Deus quando eu buscava uma mão, alguém para me apoiar. E geralmente quando a beleza vai embora, os amigos também vão. Quando a condição financeira, a popularidade, quando o dia bom vai embora e o dia mau chega na vida das pessoas, geralmente as pessoas se afastam. Há pessoas que são populares demais nas redes sociais. Uma foto são muitas curtidas. Tem pessoas que compartilham tudo que nós publicamos. Mas quando o dia mau chega, as pessoas se afastam de nós. Mas eu te agradeço pela tua fidelidade, Senhor. Eu te agradeço pela tua fidelidade, porque a Bíblia diz que mesmo que eu seja infiel, Deus é fiel para comigo. Eu te agradeço, Senhor, porque essa pessoa ouvindo essa palavra, seja na internet, seja em casa, seja num carro, caminhando, andando, sentado, deitado, seja aqui na nossa igreja, essa pessoa precisa entender que uma fé sem fidelidade é uma fé cega. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho, no verso 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, os três. Mas o maior destes é o amor. É o amor que me faz perdoar. É o amor a Deus que me faz ser fiel a Ele, ter uma vida fidedigna. É o amor a Deus que me abastece para ter uma fé saudável. Eu te agradeço por cada pessoa que escuta esta palavra, seja aqui, seja pela internet, no nome de Jesus. Amém.